1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou o Bruno e aqui na Alemanha não pode dirigir com torcicolo. Eu sou o Martin e eu vou explicar pra vocês como é que a Alemanha deixa louco dirigir. O episódio de hoje é carteira de motorista na Alemanha. Vamos tirar as dúvidas de vocês aí desse processo moroso e chato e complicado e caro, né? E caro. Você chega do Brasil aí acha que já vai poder sair dirigindo, não é bem assim. Hoje a gente vai explicar um pouquinho aí como é que é essa burocracia na Alemanha. Lembrando o pessoal aí nas redes sociais, Instagram Alemanha Cast, nosso Facebook Alemanha Cast. Se você tiver alguma sugestão ou reclamação, pode enviar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. Deixe seu comentário no site ou envie uma mensagem no Instagram pra gente. E eu gostaria de agradecer também os padrinhos, nossos apoiadores aí que apoiam o Alemanha Cash, doando aí através do Catarse. Se também quiser contribuir com a gente, é só acessar lá alemanhacast.com.br/apoie. E sendo padrinho, você pode participar do nosso grupo fechado do Telegram, dar sugestões nas pautas, seus pitacos e ficar mais em contato com a gente aí. E quem sabe receber um brinde nosso aí também, né? Divulgue o podcast para seus amigos e vamos para a pauta. Então, antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou o Martin, eu moro aqui há 12 anos. A minha carteira brasileira eu troquei pela alemã já tem uns 10 anos, foi em 2009. Faz tempo então. Fiz a troca, faz um tempinho. Muita coisa já mudou também desde então. Eu sou o Bruno, tô há 10 anos aqui na Alemanha e a minha carteira eu troquei em 2010. Olha aí, hein? Faz tempo, né? Também já tá com tempo também. Eu acabei de fazer, né? Então vamos fazer as diferenças aí. Comparar. Então, você deve estar se perguntando aí, cara ouvinte, por que esse programa fala de carteira de motorista? Eu tenho a minha brasileira, não é só chegar e dirigir na Alemanha? Não. Não? Simples assim? Próxima pergunta. Não, porque na Alemanha nada é simples. Nada é simples, mas então é só eu pagar as taxas e transferir ela, receber a minha pelo correio em casa e sair com o carro na rua, é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa, o que você não precisa fazer é a carteira internacional. Muita gente pensa que faz a carteira internacional e tá resolvido. Tá resolvido o problema. Não, a sua carteira, a sua CNH, mesmo estando em português, ela é válida aqui pelo período de 6 meses, desde a sua data de mudança pra cá. Quando você tá morando oficialmente aqui no caso, então você faz Mas a internacional, ela vale mais tempo, não? Vale um ano ou quanto é que vale? Não, você só consegue estender a validade da sua CNH aqui se você provar que você não vai ficar mais do que um ano. Aí dos 6 meses você precisa fazer um Antrag e aí você consegue expandir pra um ano. Sob a condição de que vai com Deus, mas vai, né? Então, como é que faz de verdade? A gente vai falar por partes. Se você tiver de férias aqui passeando, você pode vir para a Alemanha e alugar um carro com a sua carteira brasileira, que não tem problema. Com a internacional, eu acredito que é até mais fácil, não sei, deve ser, né? Porque a carteira é internacional. Mas se você estiver passeando, não tem problema. Você pode utilizar a sua carteira brasileira aqui sem nenhum empecilho. Então, no programa de hoje a gente vai falar sobre transferindo a carteira de motorista para carros apenas, né? A gente não vai falar de motos e outros veículos, porque aqui na Alemanha é um pouco diferente. Como no Brasil você tem a categoria A e B, aqui na Alemanha é mais ou menos parecido. E nós todos aqui fizemos carteira somente de carro, né? Então a gente vai falar mais dessa área aí. Eu sei que, por exemplo, para dirigir trailer, para dirigir outras coisas, motorhome, você precisa de uma carteira específica aqui na Alemanha, mas o nosso programa de hoje é somente para carros. Qual é a dificuldade de fazer a Führerschein? Tem que voltar a fazer curso, voltar a estudar e fazer provas e pagar caro, né? Isso é meio chato. É meio chato, meio moroso o processo, né? É a Alemanha, né? Burocrática. Mas é impressionante como o pessoal fica desesperado, né, pra fazer a carteira, né? Eu acompanho o pessoal aí nos grupos de Facebook, brasileiros na Alemanha, carteira de motorista na Alemanha, né? Grupo brasileiro. Meu, rapaz, o pessoal sofre, viu? E olha, aí é bastante gente que bomba na teórica ou na prática mesmo. Gente que já dirige há anos.
né? Por isso que o que eu fiz também, o que eu só posso realmente aconselhar as pessoas é que realmente, mesmo que você já esteja dirigindo há 60 anos, mesmo assim pegar umas aulas, pelo menos práticas aqui, né? Especialmente práticas. Quanto né? mais tempo você acostumou, né? Sim. Exatamente. Quanto mais tempo você já tem esses... Eu acho que quanto mais tempo tu tem, é pior pra tirar os vícios. Né? Exatamente esses vícios, né, que tu tem, porque na prática eu não fiz nenhuma aula de teoria. Eu estudei normal pra fazer a prova que tem que fazer, mas na prática eu ainda peguei umas 4, 5 aulas. Eu também peguei só por aula. segurança também, até porque eu fiz eu tirei a carteira em Tübingen. Explica pra audiência aí onde fica isso. Tübingen é uma cidade bem legal, né? Bem bonita. Você que tá vindo aqui pra perto de Stuttgart, vale a pena, bem legal. Cidade estudantil, legal e tal. Só que é um pouco mais difícil pra tirar a carteira, porque é uma cidade estudantil e tem muita bicicleta. Tem muita bicicleta. Tem muita bicicleta, muita gente de já bicicleta, gente com criança, aquela coisa toda. Então, realmente, os próprios instrutores falam, se for tirar realmente a carteira aqui em Tübingen, pega pelo menos uns 2, 3 horas prática, que é pra se ligar, porque lá tem faixa exclusiva pra bicicleta, a faixa como é que paralela, funciona. Né? A faixa do carro Isso. E eu não conhecia tem... isso de Fortaleza também, então você tem que vir aqui pra realmente se reacostumar com isso, porque na hora da prova prática, se tu esquecer de realmente dar uma olhada, ou se tu cortar uma bicicleta, já era, né? Cortar uma bicicleta já era, muita gente bomba por causa disso, ou a bicicleta tá passando a faixa de pedestre. Isso. Ou a bicicleta tá indo nessa faixa paralela. Acho que essa é a mais perigosa, porque o ciclista vai num gás. E aí você corre o risco de não ver. Às vezes tem semáforo específico pra bicicleta, então tem um monte de regra diferente, né? Então realmente tem... De qualquer forma, vale a pena tirar E outra coisa né? que, geralmente, comparando com o Brasil, no Brasil tem espaço, né? O Brasil é grande, então geralmente as ruas são bem mais largas no Brasil do que aqui, né? E ainda você disputando o trânsito com caminhão, com bicicleta, tudo na mesma faixa ali. Com moto. É complicado. E também tem a questão da velocidade em si aqui, né, na Alemanha. Eu, pelo menos, nunca estava acostumado a dirigir mais de 100 km por hora no Brasil. Aí peguei aqui na autoescola logo um BMW para dirigir também. Aí, pegar uma aula... Isso, pega a Autobahn, vai dirigir aqui na autoestrada e taca o pé, né? E daí, foi 140, 160. O mínimo é 100. Aí tu já tem que entrar, né? A questão até de segurança, inclusive, pra tu não dirigir tão devagar, né? Pra ser compatível a velocidade. Pra ser compatível a velocidade. Esse tipo de coisa que geralmente não se faz no Brasil e também não se sabe, né? Então, pelo menos, pra se acostumar um pouco. Coisa curiosa que me ensinaram na autoescola, aqui na aula prática, é a dirigir na velocidade limite. Quer dizer, se tá a placa dizendo que o limite é 60 por hora, é 60 por hora que você deveria estar. Inclusive por questão de fluxo. De fluxo, isso, né? Se todo mundo ficar ali a 40, não vai fluir o necessário. E também sair, né? Quando você vai pegar a faixa pra sair da autoestrada, pra você não começar a diminuir antes, pra você entrar realmente na velocidade, diminuir só na faixa. Mas daí também a infraestrutura ajuda, né? Porque geralmente essas alças de acesso, as faixas de acesso são longas, né? São geralmente. Assim, não sempre. Mas pelo menos na autoestrada, geralmente começa o quê? Sim. Com uns 500 metros antes. Outros já avisam 1 quilômetro antes, você realmente tem tempo para reagir. Para exemplificar para nossos queridos ouvintes, a Autobahn seria a nossa famosa BR. Só que boa, né? Só que boa. Com mais carros, eu acho. Com mais privatizadas no Brasil. E com muita obra também. Muita obra. Baustelle. Só para efeito de comparação, quem conhece ali no estado de São Paulo a rodovia dos Bandeirantes, né? No trecho próximo de São Paulo, ela tem um monte de faixa. É difícil você achar uma Autobahn aqui na Alemanha que tenha tanta faixa. Né? São de 2 a 3. Né? Na maioria é verdade. Se tiver a 4 já é realmente bem larga. Só pouquíssimos trechos. Em direção a Frankfurt tem uma ali que agora aquela que tem a parte elétrica em cima, não sei se vocês já viram. Para caminhão elétrico. É a 6, né, que passa já. Isso, exatamente. Tem alguns quilômetros que ele tem como se fosse aquela, eu não sei o nome técnico daquilo, que fica em cima do trem ali, né? E tem para caminhões lá utilizar também. Eu passei algumas vezes lá, nunca vi ninguém usando, né? Mas tá lá. Eles estão em fase de desenvolvimento. Aí eles estão trazendo de volta a tecnologia que já tinha no bondinho de São Paulo ali, né? Nos ônibus. Isso. Daí agora virou cool, né? Agora virou cool porque é da Alemanha, né? Agora tá. Mas que tu falou do fluxo das pessoas manter a velocidade é impressionante, assim. É claro que as estradas são montadas de uma forma... As alças de acesso, toda aquela volta para você entrar nela e tal. Não tem trevos, assim, né? Nas ruas, nas vias principais, né? E em cima disso as pessoas... obedecendo a velocidade recomendada, acaba fazendo que o fluxo ande bem melhor, né, cara? Aí você olha ali, às vezes tu tá 120 por hora e tá todo mundo do teu lado a 120 por hora, né, cara? Tá aquela dança, assim, né? Tá todo mundo indo na mesma velocidade, sabe? E no Brasil sempre tem um cara parando, sempre tem um cara travando.
Eu sei que pode ser também culpa do motorista, mas também as estradas não ajudam tanto assim, né? Pro fluxo ir, né? Porque lá na frente tem uma rotatória. Isso, aí isso. ferrou, Aí tu né? vai- Aí ferrou. Então essa é uma diferença. Então, a gente vai entrar em mais detalhes aí da aula prática depois, mas é bom você já pensar em fazer algumas aulinhas práticas mesmo sabendo dirigir para evitar, né? Uma outra coisa interessante aqui na Alemanha, não sei se vocês têm a mesma percepção, tem Fahrschule em todo o canto, cara. Tem mesmo. Tem. Autoescola tá que nem farmácia no Brasil. Tem Cara, muito aí. a gente tá gravando aqui de casa, né? É uma vila, né? Sério, deve ter, sei lá, 3 mil habitantes morando aqui em Musberg. E eu acho que tem 3 autoescolas aqui, cara. É, bastante mesmo. Tem mais que padaria nesse lugar. É sério. Tem mais. É. Ali em Leinfelden, onde a gente mora, tem 2 no raio de 200 metros. Aí eu me pergunto, é muita gente querendo tirar carta ou é muita gente que perde a carta e tem que tirar de novo? Pois é. Pois é. Eis a pergunta. A pergunta, né? A audiência aí pode responder pra nós aí. Você aí que já fez a carteira, teve que fazer de novo as provas, como é que foi aí? Fala pra nós aí, manda uma mensagenzinha, eu quero saber. Tá, Martin, mas explica pra nós aí por que louco pode dirigir aqui na Alemanha. Ah, pelo fato de não exigir psicotécnico, o exame psicotécnico que a gente tem lá no Brasil, né? Então aqui o maluco pode pegar o carro e sair na rua, é isso? Teoricamente você não filtra, mas eu duvido que o psicotécnico lá do Brasil filtre qualquer coisa, Não né? filtra nada, né? Se bem que eu conheço uma pessoa que não passou no psicotécnico no Brasil. E por quê? Em qual teste que foi? Eu que... não preferi não perguntar. Por amor à minha vida. Fiquei sabendo, ela não passou. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como funciona a parte burocrática? Antes de mais nada, se você não tem habilitação no Brasil, não tem milagre, né? Você tem que fazer tudo aqui, né? Você tem que fazer aula teórica, vai ter que fazer 100% do processo. Prepara o bolso. Bom, de qualquer forma, você vai ter que preparar o bolso, né? Se você for comprar um carrinho também, né? Tem que preparar o bolso de qualquer Preparar o bolso forma. tem Mas que eu acho que preparar se você for fazer a carteira inteira aqui, eu acho que você já pode parar de escutar esse programa também, porque não vai Não vai te ajudar. Não, Começa a brincadeira. trabalhar agora pra juntar A gente dinheiro. já faz hora extra aí no trabalho, porque é caro. Enfim, se você não tem, então você tem que fazer do zero e pronto. Mas agora, se você já tem a carteira de motorista, a primeira dica que a gente dá é: não deixe vencer a sua carteira brasileira antes de dar entrada na transferência da carteira para a Alemanha. Você tem que fazer o seu cadastro na autoescola enquanto a sua carteira brasileira não estiver válida, né? Você não precisa fazer a prova, mas o cadastro na autoescola enquanto a carteira estiver válida. Né? Só para esclarecer a diferença entre os prazos, você tem na carteira, na CNH, você tem a data de validade dela. Essa aí também, essa aí que você se referia que não pode estar vencida, né? Senão eles não vão aceitar o documento, né? Porque ele perdeu a validade. O prazo agora de 6 meses, ele não é afetado pela validade da carteira. Então são duas coisas que você tem que reparar. O prazo de 6 meses, ele passa por cima da validade ou não. Mas o que você pode fazer daí é, se você for tirar férias no Brasil, renovar a sua CNH para dar entrada depois no processo direitinho. Será que não dá para renovar por aqui via consulado, sabe? Você não tem essa informação? Olha, eu não sei. Difícil, né? Se algum ouvinte aí souber. Porque o Detran que expede ela. É, né? pois é, É, não mas acredito geralmente que não. consular eles fazem alguns corres. também. Mas pode ser, eu Dá não pra posso votar, dizer por que não exemplo, tem. sei lá. Também não quero colocar a mão no fogo, mas acredito que não. Mas é importante ter isso em mente, não deixar vencer a expirar, né, a sua carteira CNH brasileira antes de você dar entrada aqui no processo na Alemanha. Como é que funciona esse processo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade não é bem uniforme o processo, a gente já vai deixar claro aqui porque a gente conversou com muitas pessoas que fizeram, a gente pesquisou bastante, então tem alguns detalhes que mudam de cidade para cidade. Mas, por exemplo, é bom você já escolher uma autoescola. Então, ouvinte, fica atento que para dar entrada na transferência da carteira, você vai ganhar, então, 3 opções. 3 portas para você bater e tentar trocar. Aratraus, que é a prefeitura. Tem o Landratsamt, que é tipo... Como que se é fosse é como se um Detran, é um órgão mais completo que faz várias coisas, inclusive essa Parte de carteira e carro. e né? a terceira opção. É a Führerscheinstelle, seria praticamente o Detran, o departamento de é o trânsito. Detran mesmo em si, Tem né, o Detran e departamento. tem o Ciretran. Ciretran, né? É a Zulassungsstelle. Né? Zulassungsstelle. Que um que faz a placa, né? E o outro cuida dos documentos.
Basicamente, o que aconteceu? Eu fui lá na Aratraus e o cara preencheu um formulário dizendo que eu queria transferir a carteira. Paguei uma taxa, né? Levei a foto biométrica, que não é a foto do meu dedo, né? Sempre passa a piada. Tem. Que é o formato alemão, 3,5 por 4,5. E nesse momento ele perguntou pra mim se eu já tinha definido uma autoescola, porque nesse documento, nesse formulário que ele manda, ele já tem que informar a autoescola. Na verdade, você pode definir isso depois, só que aí você tem que ligar lá e falar que tu escolheu uma autoescola, porque o seu processo de transferência vai ali pro Detran, vamos dizer assim, e depois eles mandam a papelada pra autoescola. Daí a autoescola tem o teu cadastro lá. Mas então, para facilitar a vida, eu aconselho já a escolher a autoescola e daí chegar para fazer a transferência e já informar qual que é para facilitar, né? Ou senão depois tu resolve isso também. Uma dica que eu dou é na hora de fazer que você vai na autoescola fechar com eles, né? Você tem que pagar uma taxa ali, que eu chamo, não é uma joia, é uma taxa única que você paga, independente das provas. E essa taxa aí, se você negociar com eles, falar que você vai fazer uma transferência e não a carta do zero, aí eles costumam cobrar metade só do valor, né? Então, de 200, por exemplo, que foi o que na minha época cobraram, eles cobraram só 100. Ok. Mas você tem que negociar. Eu paguei 150. Ele também queria cobrar, acho que 200, alguma coisa assim. E eu falei, não, mas pô, tô transferindo aí e tal. Dele, tá, não sei o quê. Tá, 150. Aí fechou por 150. É bem assim, na negociação. Se você não pedir também, ninguém vai perguntar. E eu vi que também, eu notei que eles eram meio perdidão, assim, sabe? Tanto é que a pessoa que tava lá me atendendo ligou lá pro cara, pra outra pessoa. Daí, não, mas é uma transferência. Daí essa pessoa do telefone deu desconto. Mas eu acho que aqui também, quanto menor a cidade, então menos desses casos que ele tem, né? De brasileiro ou de estrangeiro no geral que vem. Enfim, mas o preço inicial deu uma choradinha. Brasileiro, né, cara? Mas não é pedindo desconto em todo lugar, né, cara? O negócio que você tinha falado no começo, que tem autoescola em toda esquina, também a gente já teve experiência com autoescola ruim. Que, na verdade, eu teve uma que a minha mulher, ela foi fazer a transferência da carteira dela lá. E aí o cara parecia que, acho que ele nunca estava aberto, né? Quer dizer, a gente achava que era algum esquema de lavagem de dinheiro, onde ele ainda falava que era autoescola, né? Começou a cobrar umas taxas estranhas dela quando não podia. E no final das contas também nem escreveu mais, ou seja, não tinha direito legal de pedir o que ele estava pedindo. Então, fica a dica, eu diria para ir nas autoescolas grandes. As grandes e conhecidas. Tem grande conhecida. Pedir informação, realmente amigos. Bate na porta do vizinho e pergunta para ele. Se tiver alguma indicação, com certeza. Eu acho que é válido, sim. Tem eu já ouvi bastante história também, principalmente na parte prática. Depois a gente vai falar de que o professor dá uma esticada nas suas aulas práticas aí para embolsar um pouco mais. Depois a gente vai entrar em detalhes nas aulas práticas, então aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem uma outra controvérsia aí que é a relação de tradução da carteira de motorista brasileira para o alemão. Eu não precisei fazer, mas teve colegas e pessoas próximas a mim que falaram que tiveram que traduzir o documento. Então, não é bem uniforme o negócio, né? Assim como a autoescola também às vezes não sabe muito bem como proceder, às vezes as prefeituras locais pode ser que aconteça a mesma coisa. É, né? bem isso. A tradução, a gente pode dar uma dica onde dá pra fazer essa tradução. Aí o ADAC, o Clube do Automóvel, o ADAC, ele faz. Tu teve que fazer a tradução. Pra mim pediram e eu fiz no ADAC ali, é preço tabelado, eles já sabem te dizer que é 60 euros a tradução. Já começou aí, né? Já começou aí a mordida. Primeira mordidinha. Porque assim, né? Vamos combinar, né? No que tem escrito na carteira, não tem nada escrito. Vai ter que traduzir a palavra carteira de motorista. Ele vai trocar o seu nome, a sua data de nascimento, o seu número do documento e acabou, cara. Ele só troca o template lá, manda imprimir e tá pronto, cara. Ele já tem até português, alemão. Template, cara, é isso, velho. Sacanagem. Tem um formulário, ele manda lá, faz o negócio, gera um PDF, imprime e tá pronto, cara. É isso, cara. Mesmo. Enfim, só resumindo aí, lógico que você vai chegar lá, eles vão te mostrar e perguntar pra vocês quais são os documentos necessários, mas enfim, você tem que dizer que você quer transferir a sua, dizer qual que é a sua autoescola, você tem que levar um exame de visão. Depois a gente vai explicar um pouco sobre o exame de visão. A foto, o curso de primeiros socorros, que a gente vai falar no próximo bloco, a cópia da carteira brasileira, esse formulário que vai estar preenchido esses dados e pode ser que peça uma tradução. Não precisa anotar o que eu tô falando, porque os caras vão informar pra vocês lá na hora. Mas basicamente, quando você submete o formulário ali, depois de alguns dias você recebe uma carta dizendo que a sua inscrição foi aprovada, vamos dizer assim. Demora umas 5 semanas, é o tempo que eles contatam o Detran no Brasil pra ver se tá tudo legal. Pra mim demorou uns 3 meses.
3 meses? É. Da minha mulher também demorou. Só que eu, tipo, Acontece. foi meio final do ano, assim, eu fiz, tipo, sei lá, em ok, né? novembro, Época de final de férias, novembro, Natal, aí pegou né? Natal e tal, e daí chegou em fevereiro o negócio. 3 Então meses. demorou. Pois é, tivemos que dar um trigger também, né? Escrever pra mulher. Falou que não podia traduzir, daí a gente corrigiu. Então, a minha também foi errado. Na verdade, o formulário lá na Hatton House, quem preencheu foi eles, não foi eu, né? E ele não acabou não marcando a caixinha que era a transferência. E chegou na autoescola que era uma carteira nova. Normal. E daí a pessoa da autoescola me ligou, falando, tá, mas não era uma transferência e tal. Eu falei, sim, é uma transferência. Pois é, deu problema. A mulher tentou resolver pra mim, não deu. Tive que ir lá do Detran, lá, conversar daquele jeito com o meu alemão, high level. E eu consegui resolver. E daí veio o outro atualizado e tal, daí no final deu tudo certo. Mas por erro dos caras, eu tive que sair do meu trabalho, eu tive que resolver as coisas ali. Então é bom ficar esperto, reforçar ali na hora. É transferência. Calcular um tempinho a mais, né? Que pode ser que dê problema, ou pode ser que simplesmente demore. Mas é a dica que a gente falou ali antes, né? O importante é você dar a entrada antes de expirar a sua brasileira, senão você tá ferrado. Senão você tá ferrado. Senão E tá te ferrado. passar o prazo de 6 meses aí também você não pode mais dirigir, dependendo É. da sua situação. Complicado. Ou seja, vai ter, já vai ter que ir pro Brasil fazer a carteira nova e vir pra cá de novo e tal, sei Ou lá. seja, depois que você terminar a mudança, você já dá entrada no negócio da carta, porque se demorar 3 meses aí pra eles verificarem o seu registro, pronto. Mas é verdade, é uma dica boa mesmo, porque tu vem, vai ver a mudança, né? Independente do tempo que demora pra fazer tudo, toda a papelada, já passou os 3, 4, 5 meses. E é meio conturbado mesmo, porque você vem de mudança, cara, é difícil tu correndo atrás do apartamento e se ajeitando a vida e tal, a rotina. E acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo. Eu acho importante ficar ligado nisso, né? E outra coisa, você dá entrada no processo e enquanto eles estão demorando essas 5 semanas, N semanas, você também não precisa estar estudando, você pode estar resolvendo sua vida aí e depois você dá um gás, dependendo, né? Sim. Então, depois que você receber essa correspondência, então oficialmente você pode começar a fazer a sua transferência da carteira. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Curso de primeiros socorros. Quem diria, hein? Você tem que fazer isso pra ter sua carteira alemã. No Brasil não faz, eu não lembro mais direito. No Brasil, eu também não lembro, faz muito tempo que eu fiz. Mas curso não teve. Teve umas fitas cassete. Como é que chama aquele? Umas fitas cassete. VHS. Mas tem razão. Ô, ouvinte, você sabe o que é uma fita VHS? Tem que rebobinar a fita no final. Rebobinar. Sabe o que é rebobinar? Enfim. Aí teve uns vídeos com VHS que mostrou acidente lá e tal. Enfim, foi só algumas horas. Faz muitos anos que eu fiz, eu não lembro. Só lembro dessa parte mesmo. Primeiros socorros eu não lembro, mas das cenas de desgraça eu lembro. É um negócio meio pra chocar, né? Mas funcionou, a gente tá lembrando ainda. Até hoje. Então, eu acho que realmente o objetivo... Bom, se eu sei socorrer alguém é outra questão, mas eu lembro que eu estive nessas aulas, né? Tá, mas alguém explica pra nós aí, o que é esse curso de primeiros socorros? Sumarizando. Olha, eu fiz esse curso de primeiros socorros para carta também naquela época, em 2009, né? E o curso foi reformulado, né? Ou seja, se você tem um certificado antigo desse curso, esquece que dependendo da data ele já não é mais válido. E você faz um novo, você pega um sábado aí inteiro e planeja para fazer o curso, né? Você acha um curso perto de você, custa de novo uma taxinha aí, que eu não vou falar valor que eu não lembro, mas também não é tão caro assim. E aí você vai aproveitar o sábado inteiro com outros estranhos que também estão tirando a carta e alguém que tá fazendo... Um monte de adolescente, cara. Um monte de adolescente, outro velho que nem a gente. E vocês vão dar umas boas risadas, vão aprender os do's and don'ts do negócio do seguro, né? De socorrer, massagem cardíaca. Massagem cardíaca, o que você deveria reparar, né? Fazer curativo. Isso, né, assim, pelo menos o básico, né? Aprender até que enfim pra que existe essa... Como é o nome? A capinha de... A capa térmica, né? Capa térmica, né? Mas explica aí, o que é a capa térmica? A capa térmica é uma coisa que em Fortaleza nunca se usa, porque faz calor o ano inteiro. É que quando tiver... Caso você tenha...
algum acidente no inverno, ou de qualquer forma, quando tá bem frio, é pra você realmente enrolar, cobrir a pessoa com isso, que é pra ajudar, né? Em relação a esquentar e tal. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção durante o curso, porque é óbvio, faz todo sentido. Mas só que na minha você- cabeça de brasileiro, né? Tá, tudo bem, tem um friozinho lá no sul, mas, né, tu não precisa embrulhar a capa pessoa tá- ali, né? E Mas aqui quando não, você tá aqui com que alguns menos graus, né, lá fora e tudo realmente frio. precisa, né? Inclusive tem colegas alemães que falam que é bom deixar um cobertor no seu porta-mala do carro. Tem razão. Tem razão. Porque Você quando tem chegar o porque quando momento, quem é que tá preparado, né? É alemão, né? Alemão pensa. Então, teve um colega que falou que ele sempre deixava, porque o pai dele deixava o cobertor, e um dia ele estava viajando pelo alto bando da vida e aconteceu um acidente. E ficou tudo parado durante muito tempo. E tava muito frio. E ele não tinha como deixar o carro ligado com o aquecedor ligado. Aí já Aí valeu ele a pena. puxou o cobertorzinho e ficou lá esperando até liberar e tal. Ficou lá algumas horas parado e tal. Então é importante, Sábio. né? Sábio. Ah, fica a dica. Fica a dica. Dá pra aprender também. A questão do curso de primeiros socorros, na época, eu lembrei disso agora, que na época eu tava fazendo meu trabalho social, eu comecei a fazer o trabalho social. Caso você aqui também esteja nesse esquema, durante o trabalho social, você também vai fazer um curso de primeiros socorros, então você não tem que pagar nada. Então já serve, né? Que legal. Você recebe um certificado Você lá recebe o e... certificado pelo trabalho social que você fez, e com esse certificado você já pode mandar pra autoescola e já tá válido também, né? No meu caso, eu tive que apresentar esse certificado na hora que eu fui retirar a carteira. Eu não tive que mostrar antes. Tu não tem... Eu acho que eu mostrei antes. Mas de qualquer forma, no caso, né, como eu já fiz, de qualquer forma não precisei fazer um extra e pagar mais, né? Outra coisa que teve também com o bonecão lá foi remover o capacete. Na verdade, não foi com o bonecão, desculpa, foi com alunos mesmo. Foi com outro aluno, né? Era tipo uma forma de você colocar a pessoa de vamos dizer que um acidentado motociclista, e você tinha que remover o capacete de uma forma certa, segurando o pescoço ali e tal. Tirar o óculos antes, umas manhas que na hora... Mas isso, na verdade, é válido, né? Realmente É fazer bem um curso válido, desse, você é bem aprende válido. realmente bastante coisa. E como tu disse, né? O Martin falou, você acaba levando, queira ou não queira, você Você leva lembra uma disso. coisa, outra coisa. Você leva, pode ser amigo Leva. seu no rolê de moto aí. Isso, Deus proteja, mas... Mas Sim, você sabe, né? sim. É melhor saber. E na hora do desespero ali de um acidente e tal, se você está agora em sã consciência pensar, você vai fazer esse negócio de uma forma mais adequada, mas ali no quente do acidente e tal, às vezes é complicado, né? E uma coisa que me ensinaram ali é que a lei tem um mecanismo aqui que protege o bem intencionado. Quer dizer, se houver uma lesão, se ocorrer uma lesão com aquele que você está socorrendo no momento do acidente, no momento da assistência, tendencialmente você não é punido por isso. Ok, eu não sabia Né? também. Você tem... Porque você já tinha uma boa intenção. A sua ok. intenção não era lesar a pessoa. E no Brasil você acaba vendo. Outro dia mesmo eu vi um vídeo de um acidente e em vez de fazer a massagem cardíaca que teria salvado possivelmente o acidentado, todo mundo falava no vídeo: não mexe, não encosta, não encosta. E aí nisso o cara morreu. a questão de preparação também, né? Isso foi uma diferença que eu notei também no curso Primeiros Socorros, que no Brasil não mexe, né? Pelo menos o que eu ouço, assim, que eu leio, né? Que eu vejo na TV, propaganda talvez. E no curso a gente acabou não fazendo, né? Mas houve vídeos de como transportar uma pessoa que caiu no barranco, sei lá, alguma coisa assim, explicando como fazer. Claro que, né, depende também do nível do acidente e tal, né? Se o cara tá todo ensanguentado lá e tal, capotou o carro, bom, eu talvez não vá mexer, né? Se você não tiver ferramenta adequada pra isso, Não, mas né? o alemão tem, né? O alemão tem, né? Você não calma. Começa pelo cobertor. O alemão tem ferramenta, como a língua específica, o alemão tem ferramenta específica Será pra que tudo. eu fico pensando nisso, né? Porque o idioma alemão ele é bem específico, né? Ele diz exatamente aquilo, né, cara? Ele é bem, né? Não é que nem o português, que é tudo entre linhas, né? Será que esse detalhe do idioma ser tão específico não reflete essa questão de eles terem equipamentos específicos para tudo? Fica a questão aí para os ouvintes. Refletir na mentalidade, na forma de pensar. Bom, enfim, a carga horária do curso foi, no meu caso, começou às 8 da manhã, foi até umas 15, né? Até umas 3 da tarde. Foi mais ou menos isso, bem comprido, vou falar. Mas os pretzels no intervalo estavam bem gostosos. E foi em alemão, né? E foi em alemão.
Mas eu vou te falar, todo o curso que eu fiz de primeiros socorros, eu já fiz 2, não é tranquilo, passa rápido o tempo, você acaba dando umas boas risadas. E outra coisa interessante no curso que eu fiz ali, por exemplo, eles tinham serviço de foto biométrica lá no local e exame de vista também. O exame ocular você podia fazer lá na hora. Isso facilita um pouco também, né? O exame de vista, você pode fazer em qualquer ótica, tem um valor tabelado pelo governo, é R$6,50, é um valor simbólico, simplesmente. Você ou faz na projeção, olhando ali numa certa distância, né, um certo tamanho de imagem, faz o teste ali, aprovou, já era. Quem tiver alguma deficiência visual específica, tem que fazer um teste, daí tem que fazer um teste completo, que daí tem que fazer num médico especializado, mas também conheço história de gente também que tem deficiência na visão, deficiência parcial e conseguiu mesmo assim autorização para tirar a carta. Sem precisar usar óculos. Tem gente que não tem, tem casos que não tem lente corretiva. Exato. Né? É um impairment da visão, mas dependendo do grau dá pra tirar mesmo assim a permissão. Caolho também pode, mas tem que fazer os testes todos. Então, ao contrário do Brasil, que você vai lá no médico fazer ali e tal, geralmente eu acho que no próprio Detran, eu acho que é no Detran que faz. Mas é um médico que tá fazendo aqui, não. Aqui você vai numa ótica, chega na ótica e fala, eu quero fazer o exame pra carteira de motorista, a pessoa faz, se ela identificar que você tem um problema mais específico, que nem o Martin falou, tu vai te encaminhar pra outro lugar, mas senão tu já pega um papel e aquele mesmo papel você usa pro seu processo. Exatamente. Detalhe importante, tem que levar o RG nesse exame de vista, mesmo que seja na ótica, porque ele é nominal. Então vai pedir um certificado no teu nome. Então você tem que levar o RG, a primeira coisa que eles pedem. Então não vai chegar lá sem, porque senão você tem que voltar. Só pra concluir esse tópico aí, eu gastei €35 nesse curso de primeiros socorros. Então foi ok. Mas as mordidinhas vão vindo, né? Vai. Pouquinho em pouquinho vai juntando. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, se você já tem a sua carteira brasileira, você não precisa ir às aulas teóricas. Mas isso não significa que você não tem que estudar, né? É melhor estudar. E por que é melhor estudar? Eu diria, só o fato de já ter 1 milhão de placas aqui já é um bom motivo para você começar a estudar. E ainda vem o resto da prova, né? Então... Bom, na verdade é o seguinte, você, como está fazendo a transferência da carteira, você tem que fazer a prova teórica. Como é outro país, tem outras regras e tal, então tem muitas questões que você tem que estudar. Eu acho que a forma que vocês estudaram foi bem diferente da minha, né? Vocês fizeram muito tempo atrás aí. A gente é da época da prova no papel. Na época que nem existia... Não existia smartphone. Né? Não tinha, então a gente aprendeu no papel. Que não tinha smartphone. Você que nasceu no ano 2001... Gente, pra isso que a gente estuda história. Né? Tinha apostila, cara, comprar, eu lembro. Você lembra, né? O papelzinho reciclado. Olha. E a vantagem hoje em dia do aplicativo é que você pode administrar as questões onde você tá indo mal, onde você tá indo bem. E no papel, né? Você não tem controle da próxima questão que tá vindo. Introduzindo pro pessoal aí, os nossos convidados aí fizeram na apostila, mas hoje em dia você pode comprar um aplicativo e fazer pelo aplicativo. A própria autoescola oferece um aplicativo deles. Eu aconselho não pegar esse aplicativo porque é mais caro. Era €50 o aplicativo na autoescola. Mas tu pegou o genérico? Então, daí eu baixei um genérico lá, paguei €10. E o aplicativo em si é ok, ele é bem similar à prova. Mas tem que ter uma diferença. Qual é a diferença? Tem uma diferença, na verdade, esse aplicativo de 10 conto aí, ele é só perguntas, ele não tem explicação das coisas. Ok. Mas tu tem como fazer essa análise de onde é que tu tá sendo melhor, onde é que tu tá sendo pior? Tu consegue marcar com estrelinha lá questões, tu consegue responder, né, por exemplo, eu quero só sobre atrelados, né? Que é esses tipo trailer, né? Trailer. Por exemplo, ele cai na categoria de atrelado. Se você colocar lá atrelados, então tu vai ter perguntas só sobre trailer e tal, quanto peso você pode carregar e tal, se tem freio assistido ou não tem, tem um monte de coisa assim.
Então você consegue filtrar isso é ok. Ele também te dá um gráfico lá das perguntas, como é que você tá indo. Só que a questão tem algumas perguntas que são bem meio estranhas pra mim, assim, né? Talvez também porque eu fiz em português de Portugal, a gente já vai falar sobre isso. Então tem algumas perguntas que ficava meio assim, mas eu acho que é isso, né? Não é aquilo, né? E nesse aplicativo de 10 pila não tem a explicação. Nos outros aplicativos, eu baixei as demonstrações, eles têm um PDF, tu linka lá, daí tu lê a descrição da pergunta, você entende aquela explicação e tal. Então, pra você entender o contexto, é melhor esse de 50, obviamente. Fica a pergunta, né? Se essa mais Só valer que- de 40 euros, né? Mas o objetivo é passar na prova, né? E outro detalhe, o catálogo de perguntas, ele é padrão para a União Europeia inteira e são perguntas finitas. Acho que 1000 questões, né? que 1000 existem. questões. 1000 questões. Não mais que isso, são questões bastante, sim, mas você vai estudando, você vai passar mais de 1000 questões. Só por fato de comparação, eu respondi pelo menos umas 3 vezes cada uma das questões. Ou seja, eu estudei mais de 3.000 questões pra prova. Então, e uma hora você decorou uma elas, hora elas você são as aprende. mesmas. Então teve essas questões E são que- várias parecidas, né? São Quando você várias entende parecidas. Você pega o contexto, jeito, isso. exato. Você tem como... Na verdade, ele é um pouco diferente, assim, porque ele é de múltipla escolha, mas na verdade é como se fosse um somatório, vamos dizer assim, nas provas de vestibular no Brasil, aí não sei se fazem isso ainda. Então, você tem 2 certas, às vezes tem 3 certas isso, e tal. tem razão. Então, não é só chutar uma dessas 3, 4 opções que vai ter ali, então pode ser Mas que quando tenha você mais. realmente entende o contexto, entende realmente o que está sendo escrito, o que está sendo estudado, realmente é de boa. Sim. Mas tem que estudar, lógico. Eu particularmente estudei bastante. Eu, naquele período, eu parei de estudar um pouco de alemão e era só carteira. Só carteira. Aí começou a estudar o português de Portugal para Então... Pra conseguir entender. conseguir passar na prova. Esses aplicativos aí, eles estão disponíveis em vários idiomas, né? Inglês, espanhol, alemão, obviamente, né? Árabe, turco e português de Portugal. Depois... E eu fui lá e falei, vou fazer, né? Porque o meu alemão não é tudo aquilo. Falei, vou fazer em português. Sabia de nada, né, cara? Tem alguns vocabulários que são bem engraçados pra mim. Talvez se nós tivermos algum ouvinte português aí vai achar engraçado o nosso vocabulário do Brasil também, né? Mas agora, o que é uma passadeira de peões? O que é um travão? Um travão de mão. Travão de mão. Utentes. O que é um utente? Eu conheço, inclusive, um brasileiro que tá fazendo em inglês a prova agora exatamente por isso, né? Porque no inglês... Olha que nível chega, né? Você fala, vamos fazer em inglês. E né? eu vou falar fácil. que eu Porque troquei o idioma pra inglês e pra mim tava às vezes mais fácil de entender. porque- Até porque as perguntas eram tipo dupla negativa. O que você não deve fazer quando isso não acontecer? Daí a resposta era não, não, não. Eu falei, cara, mas é não ou sim? Como é que é? Não é muito não nesse negócio aí, sabe? Você quer saber o certo ou o errado, sabe? E no inglês, pelo menos, a tradução parecia melhor. E no inglês também, queira ou não queira, você falando um pouco, você já tá acostumado. O básico você sabe, o vocabulário específico você aprende rápido, mesmo que não saiba, né? Estou consultando o dicionário aqui e utente significa é aquele que possui ou desfruta de alguma coisa pelo direito do uso. Do latim utente significa usuário. Nossa Então senhora, utente é uma pessoa que faz parte do trânsito é e tem o direito dela e tal. Pode ser. Verkehrsteilnehmer, né? Ah, porque a gente aprendeu alemão. Como é? Como é que Pulamos é? essa aula. Como é que é alemão? É o Verkehrsteilnehmer, né? Que é a galera que faz parte, né? Então, esse é o utente. É o tempo. Ah, tá vendo? Rapaz. Enfim, tem outras coisas engraçadas, por exemplo, caça grossa. Carça grossa? Caça. Que é isso? Sabe quando você tá andando ali, por exemplo, esse dia a gente foi pra França, daí era uma área meio rural, assim, daí tinha aquela placa do veadinho, né, na estrada. Aquilo é a caça grossa. Nossa. Porque você tem que ficar esperto que pode animais silvestres atravessarem a negócio de- rodovia. Então, na cuidado com a Alemanha- caça grossa. Eu achei estranho no começo aqui, que eu dirigi logo no começo, e pelo menos onde eu morava, lá tinha uma placa com sapos. E eu tenho prestação com sapo agora andando na rua. E é porque na região realmente tinha um período do ano que os sapos... ia de Eles um estão lado em pro outro. migração, Tem migração, e aí isso. são vários sapos. Aí é bom separar, né? Porque senão vai matar uma par deles. E eu sapo, né? E tinha, os caras colocam muitas placas na rua toda, né? Pra você prestar atenção na migração dos sapos. É E interessante, um dia eu estava É. também na Autobahn, pararam os carros, os caras começaram a fazer sinal e tinha os animais atravessando. Eles pararam a Autobahn
pros bichinhos atravessar a rua, cara. Isso é legal. Isso é legal, mas perigo, né? Dá umas com certeza. cacetadas aí, né? Perigo, né? Perigo. Tem também, parte também, não sei qual, mas tem uma outra Autobahn, tem trechos aqui na Alemanha também que em cima da ponte ou do viaduto que construíram ainda tem um trecho de floresta, né? Tem que é exatamente Inclusive tem umas que são pontes verdes, né? Que elas são exatamente, pra animais. que são pra Ali animais atravessarem. B29, isso é ali perto de interessante. Stuttgart você tem algumas. Isso. Então, basicamente isso é um viaduto, né? Que passa por cima da rodovia e ela tem terra, tem grama, tem árvore, que é tem pros tudo em animais cima para os animais atravessarem a via por essa... Quando a estrada cruza aí Isso. Acho bem legal isso. uma bem legal. floresta um pouco maior. Mais um vocabulário. Você sabe o que é uma berma? Berma. Sinopse, Eu não arrisco mais nada. Eu tô de dente, velho. Eu não sei nada. Berma é acostamento. Acostamento. Enfim, eu fiz a prova em português em Portugal, mas teve um certo conjunto de algumas palavras aí que não fazia sentido nenhum pra mim. Depois de um tempo eu acabei entendendo o que era, né? Então, esses detalhes aí vão contar na hora que você escolher o idioma pra fazer a prova. Se quiser fazer em alemão, talvez... Você já vai ter que aprender um monte de vocabulário novo. Já manda no alemão. Aproveita, melhor né? já ir treinando alemão. Enfim, as questões geralmente são textuais, né? Múltipla escolha ali, você pode ter mais de um acerto, como a gente falou. Caso meu, né? Vocês fizeram na apostila, né? Mas no meu caso tinham vídeos, animações. Você dava o play no vídeo e você passava o vídeo, acontecia alguma coisa, uma motocicleta, um bus, e você tinha que dar a resposta em relação àquele cenário. Se você tem que parar, se você tem que dar vez para não sei quem, se o ciclista tem preferência e tal. Então eram situações do dia a dia, eu acho bem legal isso, acho muito bom. É válido. Não sei como é que tá no Brasil agora também, quando eu fiz era meio apostilão o negócio. Mas é bem legal pra ilustrar, assim, cenários e tal. E o vídeo, ele é meio pegadinho, assim, porque o vídeo vai andando, é como um carro andando, assim, você na perspectiva do motorista mesmo, né? Passa uma bicicleta, dela fica meio no teu ponto cego, aí você vai dobrar pro lado que a bicicleta tá vindo e tal. Então é só pra ver se você tá prestando atenção mesmo naquilo. Eu acho bem, bem legal. Também tem fotos, né? Alguma explicando, perguntando alguma coisa. Antigamente era só foto mesmo. Era só foto, né? Imagina. Não tinha... Era colorida a foto? Boa. A apostila era um pedaço Eles de pedra. cobravam que a galera- 70 euros naquelas apostilas. Nossa. Sério, eu não lembro. Era eu peguei 70, emprestado. eu peguei do meu irmão, eu mas já peguei- tava tudo marcado. Melhor pra aprender. né? Enfim, as questões têm pesos, né? Então, como se fossem faltas leves, graves ou gravíssimas. Então, se você errar 2 gravíssimas, tchau, já era, né? Então, é mais ou menos assim. A prova, pra mim, ao contrário de vocês, né? Foi num tablet. Na verdade, foi exatamente igual, assim, a mesma interface do aplicativo de 10 pila que eu comprei era exatamente igual ao aplicativo da prova. Obviamente que tinha os menus lá no final pra submeter a prova e tal, e bababá. Mas igual, as questões as mesmas, assim, não teve nenhuma que eu falei, nossa, o que é isso? Porque eu tinha estudado todas, né? E São 30 questões, né? foram 30 questões a prova. Você responde lá e, assim, se você estudou e tava bem nos simulados no aplicativo, não tem muito erro. Não assim. tem muito segredo. Mas basicamente você tem que acertar quase todas as Você questões. tem que Se acertar você quase errar todas. 2 de peso gravíssimo, aí tchau. Se você errar 3 aí de peso médio também, também, tchau. tchau. Então de 30 questões você pode se dar o luxo de errar 2, vamos falar assim. eu errei 2 na média. prova. Então, aí às vezes talvez vale a pena considerar, às vezes talvez pagar esses 40 euros a mais, eu diria. Hoje em dia, olhando pra trás, tendo já bombado a teórica lá atrás, porque você vai ter que pagar a taxa da prova de novo. E aí Isso lá é vai verdade. mais 100 e poucas Então pilas. conta pra nós Isso é aí, verdade. você não passou na prova da primeira vez? Então, isso aí fica também de consolo pra quem, eventualmente bombar. Não chore! E eu conheço gente, Isso acontece. eu conheço gente que já tinha muitos anos de carta no Brasil e bombou a prova prática também. Então, tem. serve de consolo, tá? Eu passei de primeira, mas também eu vou dizer que eu estudei muito, cara. Eu estudei bastante, cara. Eu estudei bastante, porque eu não queria pagar isso aí de novo, né? Enfim, o resultado sai na hora ali, você já sabe se passou ou não passou. E é isso. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Parte prática. A dor de cabeça da galera, né? É a hora que a galera, né? É o pega pra capar. É o pega pra capar.
como é que foi aí de vocês aí, o que vocês têm a dizer sobre a parte prática aí. No meu caso, foi como falei antes, né? Que é válido realmente você pegar umas aulas práticas antes de fazer a prova. Porque no meu caso, como eu fiz naquela cidade que tem muito ciclista, muita regra especial até por causa disso, foi complicado, né? Você tem que se acostumar realmente a essa questão da olhadinha no ombro, né? Que você não faz necessariamente. Agora você tá explicando pra audiência o porquê que não pode dirigir com um torcicolo na Alemanha? Isso. Por isso que eu ia falar. chegar nesse ponto que eu falei antes. Porque, no Brasil, não sei, se faz, mais ou menos, não fazendo, faz que não faz. Mas aqui, realmente, os instrutores são bem chatos em relação a esse ponto, que você realmente não basta olhar no espelho, na lateral, você realmente tem que dar aquela olhadinha no ombro antes de atravessar e trocar de faixa. O que no começo eu achei estranho, lógico, eu acho que qualquer brasileiro. Mas faz sentido, principalmente quando você está andando na cidade e realmente tem ciclistas, porque o ciclista você tem muito essa questão do ponto cego, né? É bem esse ponto, né? O dead angle ali, né? O ângulo morto e ali você, que realmente você não vê. É assim, cara, você realmente pode deixar de ver muito, então dá problema, né? E o problema do ciclista é que ele chega muito rápido. O pedestre, você vê, enquanto você tá fazendo a curva, você vê ele chegando devagar, beleza. Ciclista, o cara não vê. que vai. Então realmente é válido. E na prova vale olhar, porque eles prestam bastante atenção, né? Se você realmente... Acho que vale a pena olhar sempre que você estiver dirigindo. Porque mais cedo ou mais tarde... No geral, vai acontecer. Na prática, eu tive duas coisas que eu tive que realmente me acostumar bastante aqui em relação ao Brasil. Foi, tirando essa parte de olhar no ombro, né? Do torcicolo, não. Mas coruja, modo coruja. Era coruja, né? Mas o esquema... Um deles foi... andar rápido na autoestrada, porque primeiro eu não estava acostumado a andar realmente tão rápido como aqui. E, no geral, eu tenho um respeito à velocidade, né? Em relação... Aprecia com moderação. Isso. E aqui a galera... Aqui a galera tem o pé de chumbo, cara. Tem. E até com um carro potente e tal, a galera vai mesmo, né? Explicando pra audiência, né? A Autobahn não é em todo lugar que você pode andar a 200 por hora. Não. Mas é assim. Mas quando você pode pisar um pouco, às vezes tu vai estar 150. Até pra ultrapassar também você vai. Vem uns... Você está 150, certo? Você pensa que você tá rápido. Você pensa que você tá rápido. Aí vem o Porsche atrás de você dando sinal de luz. Você... E quando você olha de novo no espelho, o cara já tá na tua bunda. Você olhou, piscou, o cara já tá grudado atrás de ti dando luz alta, cara. É incrível. É rápido incrível. o negócio. E é incrivelmente perigoso, então tem que ficar atento mesmo. Né? Quando você olhar pra trás... Tem que realmente... você tentar analisar a velocidade também que ele tá. E uma coisa na parte prática que eu demorei pra me acostumar é o comportamento dos motoristas, porque aqui, aqui como no Brasil, a preferência é de quem tá à sua frente. Então, por exemplo, se eu tô na faixa rápida, na faixa de ultrapassagem, da esquerda, na faixa da esquerda, e o do meio, ele gostaria de ultrapassar quem ele tiver atrás... Ele vai sim. Aqui na Alemanha, e isso que eu demorei a me acostumar, o cara simplesmente troca de faixa. Ele troca, E você que tem que frear. E que nem no Brasil, a mesma coisa, porque quem bate atrás é sempre culpado. Mas no Brasil, o pessoal tem um pouco mais de respeito, porque às vezes você tem que meter o pé no freio pra evitar um acidente. É verdade. E isso eu demorei pra me acostumar aqui. Outra coisa, tipo, às vezes você tá andando ali, a distância do seu carro pro carro da frente não é tão grande. E quando você vê, um cara entra no meio, sabe? Você tá ali, o carro entra no meio e você fala, meu Deus, sabe? Pois é. E o meu carro tem sensor e ele começa a buzinar. Freia, não precisa frear, velho, sabe? Doido, né? Foi. Essa questão do rápido, né? Dirigir rápido e realmente ver que você já tá a 160 por hora e ver um cara atrás com 200 passando por você. Isso eu demorei a me acostumar. Em relação a dirigir tão rápido, né? Seja eu ou as outras pessoas no geral... É diferente, né? É diferente, é outra sensação, né? Outro esquema, você tem que se acostumar. E o que eu também achei estranho que foi essa questão de placas, realmente, cara. Tem muita placa, cara, muita combinação. É um trânsito burocrático. É um trânsito bem É bem alemão esse trânsito. Né? Aí você junta, né? Desculpa, mas você junta o esquema. Você tá numa autoestrada, você já tá a 140. Sim. Aí você tá observando, o cara agora vai entrar, vai me cortar, vai passar, ultrapassar. Ainda vem 1 milhão de placas que você tem que ficar lendo o tempo todo. Vem um Porsche voando atrás de ti. Aí é complicado, mas você realmente tem que se acostumar. Isso foi o que mais... Esses 2 pontos foi o que mais eu me demorei a me adaptar aqui, né? Exatamente. Em cima desse ponto aí também tem a questão da velocidade, né? A velocidade que é permitida. A velocidade quando não tem limite, que é só em Autobahn e é só em
alguns 40% trechos, de uns trechos da Alemanha. A velocidade, às vezes, ela não tá escrita como 50, 60 por hora. Dentro de cidade, por exemplo, é 50 o máximo geral. Ou quando você Zona tá de em via 30, simples, né? Que você pode dar uma colisão frontal, né? Então, pista simples, o máximo global é 100 por hora na Alemanha. Sim. E isso é de se prestar atenção, né? Ou quando você vai pra Áustria e vê a plaquinha ali sem limite, já teve amigo meu que foi com o carro lá e começou a correr que nem louco. Pensou que tava na Alemanha, lá não tem isso. Essa é uma dica bem importante, né? Você tá aqui, for tirar umas férias ali, ou na Suíça ou na Áustria, ou passar pela Suíça da Áustria. Na Suíça, a a primeira Suíça é perigoso, coisa. cara. As multas É da caro. Áustria é caro? A multa da Áustria é cara. A multa da mas Suíça, mas da Suíça é sem, muito mais caro. sem comparação. Não, da Suíça eles pegam teu carro e Eles confiscam seu carro e tem gente que vai pra cadeia. A Suíça é pesado. Então lá eu recomendo A tomar Suíça é que muito nem a cuidado. Finlândia, que faz proporcional ao teu incoming? Proporcional É, ao a encame, e Suíça se é eles pesado. acharem que você é um criminoso, você vai pro cilindró. Vai. Caraca, Suíça é esses pesado. são Por isso que eu tento evitar a Suíça. Por isso que eu Não, dou obrigado. todo o rolê, passo pela Itália, mas não passo. Eu vou pela Bulgária. Mas... não, tô brincando. Mas mas realmente já me assim. falaram pra ficar ligado. E na Áustria também. Quando Eu não sabia que a Áustria era tão cara também. Na Áustria. Mas é aceitável. cinquentinha, um flash ali é cinquentinha pila. ok. Aqui Tu na paga. Alemanha é relativamente barato. 15 a 20, dependendo do grupo. E só quero falar mais uma coisa da parte prática, é assim, vamos falar de infração, mas vamos fazer infração com consciência. Como assim? Com consciência. O recomendado é não passar de 20 por hora acima do limite de velocidade. Então não é por cento que no Brasil, é por hora aqui. Então você tem acima de 20 por hora, acima do limite, por exemplo, lá é 50, você passou a 70, acima de 70 começa a dar ponto. Antes não. Antes é só multa, né? É Só- multa, só aí acho que ela é uns dinheiro. 35 euros É tudo isso, 35. nessa última faixa, até 20 por ok, hora. ok. E 21 por hora, acima do limite, aí você já... Aí é ponto e assim, Aí é complicado. sem pila. Só e que eu aí acho fica que com ponto. aí também depende de qual, né? Mas você acha até essa questão dos 20 km por hora acima do limite. Se for na zona 30... se for na zona 30, aí mas é pior. Ou se for numa ferrou, obra, bem você se pior. ferrou legal. Na obra também. Obra você tem que- obra também, então nunca... Assim, se você passar 10 por hora acima, é capaz do radar nem disparar. Uma vez eu passei, cara, numa obra, tava na autoestrada, que normalmente é 120. Isso. E tava só um trechinho na obra e eu vindo de noite, não sei, tava com a cabeça outro canto, me liguei que eu entrei no período da obra. E eu passei com 120 e a obra tava só a 80 reduzida. Aí... E foi realmente quando eu vi que a minha esposa falou, pô, ali tem um fotossensor. Deu pra pisar um Deu pouco? pra pisar na hora, eu reduzi exatamente pros 10 a mais só. Eu recebi a multa, mas foi questão de segundo. E se eu tivesse passado com esse período, com essa velocidade toda, eu teria com certeza ter que entregar a carteira. Você ia ter ficado uns 3 meses sem carta, na 3, suspensão. 4, tranquilo. É, Tipo, era noite, não tinha ninguém mesmo assim. Foi só um trecho bem curto, mas mesmo assim teria sido bem caro, né? Acho que então, e ponto, é diferente que no Brasil, pô, no Brasil toda multinha dá ponto, né? Estacionou errado, deu ponto. Aqui só coisa feia dá ponto. Coisa feia no sentido de 20 por hora acima, que já não é pouco. Atravessar sinal vermelho, e aí essas coisas dão ponto, e aí o ponto é mais cruel. Aí acho que 7 pontos você perde a carteira. Se você tiver mais do que ganhar num ano, mais do que 2 ou 3 pontos, você também fica suspenso. Então assim, a lei, eu considero pessoalmente, eu considero ela generosa nesse sentido, porque se você passar 10 por hora acima, a multa não é muito cara, ou seja, você ganha o seu aviso, sua lição tá aprendida, mas se você ganhar ponto, aí a coisa é feia. Então por isso que é bom fazer umas aulas práticas, porque na parte teórica não tinha tantas questões perguntando sobre esse tipo de coisa, por exemplo. Era mais situações mesmo de cuidar com o ciclista, quem tem preferência. Agora essa questão do trânsito em si, assim, prático, não tinha tantas perguntas, pelo menos eu não lembro de tantas perguntas assim. Então por isso que eu acho interessante fazer aulas práticas para o instrutor falar para você, né, mostrar essas coisas e entrar em alguns detalhes para, né, você não fazer essas coisas aí, né? Quando entrar na vida real mesmo, né? E tentar pedir pro professor fazer um trajeto com você, depois já tiver dado umas voltinhas aí, umas aulinhas, fazer o trajeto como se fosse o da prova, pra você pegar o jeitão da prova, o que se pergunta, por exemplo, baliza.
Baliza, você pode ser que você faça a baliza, parallel parking, ou você estacione de ré. Isso aí não tá definido. Pra baliza, eu sei que você tem que ter pelo menos 8 metros pro seu carro. Ou seja, é irrelevante. A baliza é o menor dos pontos. A baliza no Brasil baliza é mais difícil. É a única coisa que controlam, basicamente, né? Você consegue, né? Tem razão. Tem razão. Porque a minha foi ridículo. A única coisa que foi engraçada é que na hora da prova, ele mandou eu balizar atrás de um Smart. Daí o que acontece? O ponto de referência matou, né, cara? Porque o carro é metade do tamanho do carro normal. Tem razão. Aí, tipo, eu faço mais ou menos na coluna ali da porta da dianteira e traseira, mais ou menos no final do carro, né? Pra fazer a baliza, né? Que mais ou menos dá certo o tamanho. Só que eu fiquei olhando e falei, pô, esse carro aí, agora, né, cara? Só que era, tipo, 8 metros de distância pro tranquilo. Daí foi tranquilo. Tá acaba até um trem aqui mais fácil. Até porque era uma BMW SUV gigante, mas tinha muito espaço. Mas Câmera de ré ainda, rapaz, é? O cara se deixar faz automática ainda. Não, tinha a opção de fazer automática no carro. Só que daí o instrutor falou, cara, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Óbvio, né? Zoeira, né? Na prova não é automático. Mas você vê onde que o foco tá, e aqui, isso que eu considero sano na prova, no processo de tirar a carta aqui, é que ele visa, primeiro, segurança em primeiro lugar, e o processo no Brasil que eu fiz também lá, a carta, era só, basicamente, baliza e... a parte técnica. E pare, a placa do pare, né? Arrancar no morro, né? Arrancar no morro, baliza e mesmo, pare. Tem razão, tem razão. Né? E você não passa da segunda marcha, quer dizer, isso é uma palhaçada, na minha opinião. Eu não fui pra autoestrada no Brasil, não fui pra uma BR. Agora, ninguém vai, né? Não dirige à noite e tal. Isso eu não fiz. Aqui tem que fazer umas aulas à noite também, não Aqui tem? quando você faz do começo, né, a carteira com tudo, você tem que fazer na neve, demora bastante também porque tem que fazer tudo. Então, mas você vai ver bastante coisa também na prova prática ou no seu treino, nessas 5 aulinhas que a gente fala pra fazer, pelo menos ali você já vai também sentir o que se pede aqui. E francamente eu acho que é um pouco mais... Né, você tem que pegar a estrada. É mais prático, né? Realmente é mais prático. Exato, eu acho que forma bem melhor o condutor aqui. Enfim, outras coisas que teve também ali algumas perguntas técnicas sobre o carro. Na verdade, isso pelo que eu vi, não é todo avaliador que vai te perguntar isso. Me perguntaram. Pra mim não perguntaram, mas foi até engraçado, porque eu tive que estudar todo o vocabulário, né? Como é que fala para-brisa, água pra limpar o para-brisa em alemão, né? Enfim, aí teve várias perguntas que o instrutor falou pra mim dar uma estudada, pra gente dar uma olhada. Pra eu saber, né, que o avaliador poderia perguntar, né? Por exemplo, olhar o pneu e saber quando é a hora de trocar, né? Que tem um frisozinho lá que é do tamanho X, lá que tem tantos milímetros e tal. Como verificar o óleo do motor, tinha que ir lá. Quanto tempo depois de parar o carro? Foi o que me perguntou o examinador. Como é que era? Se eu for medir o nível do óleo do carro, quanto tempo depois de eu estacionar, de eu desligar o motor, quanto tempo depois eu tenho que esperar pra poder medir o verdadeiro, o nível real do óleo. Nossa, e qual que é que óleo? Aí eu fui cuidadoso na hora, eu pensei bem, porque tava no final da prova, a gente já tinha estacionado, eu já não tinha mais como fazer nenhuma besteira, só essa aí, respondendo errado. Né? Aí eu pensei, falei, 10 minutos. Eu tentei dar um tempo, né, pro óleo escorrer, né? Aí ele falou, não, 5 minutos tá bom já, mas... jogou pra cima, eu gosto de segurança. Esse é um engenheiro que eu conheço, né? Esse é um engenheiro que eu... Mas na hora eu falei, não é por causa dessa pergunta. Adicionou o fator cagaço em cima ali, só pra... Daí teve outras coisas que ele comentou, né? Que tem um líquido, talvez vocês possam responder o nome certo, que você coloca no fluido lá na frente para não congelar no inverno. Sim. Frost chutes. É o que eu até acho que tem vários, tem uns que até menos 15, menos 20. Assim. Então tem uns detalhes ali nos fluidos que o carro tem aqui, como pode congelar, então você tem que ter um cuidado especial, né? Coisa que no Brasil você não precisa. Não necessariamente. O que acontece no dia frio, se você jogar vamos supor, só puser água no tanquinho, normal, já vai estar congelado, então já não vai conseguir limpar o para-brisa. Eu ponho sempre o menos 30, menos 60, puro, no inverno, que daí não tem erro, porque o negócio não congela, né? Porque o que acontece, ele evapora o álcool que tem, e daí vira um filme. Um filme de gelo, aí você não vê nada. Não vê nada, esse é o lance. E outra coisa que tem anticongelante é o circuito de arrefecimento do carro também. Isso. Mas isso já é problema de mecânica. Isso aí já vem padrão, né? Provavelmente. Mas se você for reencher, você deveria usar o produto e não água. Claro. No Brasil toca água dentro e boa, né?
E outra coisa também que ele, na verdade, na minha prova não teve, mas ele falou sobre em relação aos pneus, né? Pneu de inverno e tal, né? Que tem essa diferença aqui também. E basicamente perguntas técnicas foi isso, assim. Eu notei que pra pessoas que estavam fazendo do zero, ele perguntou dos piscas, qual que era a luz de tudo, freio, né? não sei o que, essas coisas assim. Mas quando ele vê, sabe que tu já sabe dirigir em si, né? Ele não vai... Tanto é que quando foi começar a prova, eu comecei a prova exatamente no mesmo horário que um rapaz estava começando do zero e eu vi que o avaliador dele foi pra trás do carro, abriu o porta-mala, olhou o step, essas coisas Sério? tudo. Então, pra mim, ele não perguntou nada. Ele só perguntou onde que tava o pisca-alerta do carro. Só isso. Quando a gente entrou, ele falou, onde que tá o pisca-alerta? Ah, aqui, beleza. Enfim, a prova durou mais ou menos uns 45 minutos pra mim. Foi na Autobahn, ele meio que deixou... Ele falou assim, eu vou falando pra onde você ir e tal, se você entrar na rua errada não tem problema e tal. Teve umas coisas que ele ficou quieto, que era a rua mais fácil pra entrar era uma rua contramão. E daí ele não falou nada. Isso é clássico, né? O clássico, era tipo o final da rua, tipo, como se eu seguisse reto numa rua que não podia. E daí ele sempre tava dando instrução lá e ele ficou quieto. Só pra ver o que eu ia fazer. Eu fui lá, peguei a direita, peguei a esquerda, não sei o que eu fiz. Bem tranquilo, assim. E outra coisa que ele mandou também, ruas bem estreitas, assim, que passava só um carro, né? Que tem algumas aqui na Alemanha. Pra ver, né? Que tem a placa de preferência de quem tá vindo da esquerda e tal, né? Ou onde tiver o obstáculo, né? Então... Eu tive, a minha prova eu tive, na verdade, um dia bem ruim, porque tava chovendo muito no dia que eu fiz a prova. E eu não tava vendo praticamente nada. E juntando isso à cidade em si, que cheia de ciclistas. Lógico, não tinha muito nesse dia, mas tinha alguns. E eu tive que passar por uma daquelas zonas nem de 30, aquelas zonas da Spielstraße, né? Spielstraße, que é 5 por hora. Que é 5 por hora, que você tem que dirigir na velocidade que você anda, cara. E na chuva, meu Deus, cara, não é possível. E andando naquele negócio. Aí eu saí dessa rua, veio realmente um caminhão na minha direção. Nossa. E tinha um morrinho pra subir assim, não tinha como desviar. E eu, no embalo aqui, foi chovendo, entrei rapidez no local que eu não poderia. Entrei rapidinho, esperei o caminhão passar, dei uma ré que não podia sair, voltei. E eu, vixe, agora lascou, né? Mas eu fiquei na minha, não vou dizer. Eu, tipo, fui. Não foi 100%, também. Mas foi da situação, foi o melhor que eu pude fazer e foi prático, né? No final das contas. Mas e aí, bombou? Não. Ele só depois falou, né? Você sabe que você fez uns 400 erros agora, né? Não, eu tô de boa, mas eu teria atrapalhado o trânsito, todo esse problema com chuva e tal. Ele, não, beleza, mas acho que ele levou em consideração que eu já dirigi antes, né? Mas poderia ter bombado. Poderia ter bombado por causa dessa. Mas aí você vê que também... tem essa culância. Fala culância, não, né? Exatamente, a segurança acho que vai antes. É isso que na hora eu acho que isso eles estão avaliando também. E pra mim, foi o que eu falei, foi 45 minutos. Eu tava cansado já de fazer, né, cara? Porque tu fica meio ali, né, cara? Meio tenso e tal, assim... Aí eu vou confessar que no final da prova, assim, que eu olhei pro relógio, eu tinha dado tipo 40 minutos. Nos últimos 5 minutos, eu fui dobrar uma esquina, eu podia ter arrancado 200 vezes, cara. Eu deixei os carros vindo, ficava lá, vou lá, meu Deus, tá longe. Olhava pro relógio e falei, me chega dessa prova aqui, cara. Daí tá, beleza, aí tudo certo, não teve erro nenhum. Eu, particularmente, acho que foi tranquilo, assim, não vi nada de dificuldade, assim, mas as aulas práticas foram importantes. Eu fiz umas 5 aulas, eu acho. Foi importante pra ver essas diferenças. Não, assim. é bom. Na verdade, não é obrigatório fazer, né? Se você quiser arriscar. Teoricamente, você pode fazer só as provas, né? Mas eu acho que tem que fazer porque tem muita diferença e pra você acabar sabendo como é que é o formato da prova e tal, o que esperar. Exato. Vale a pena, todo mundo fala. E toda cidade é individual, né? Onde você for fazer, no caso, vai ter uma que tem mais ciclista, outra que tem mais zona de 30 ou algum detalhe a mais que você simplesmente não conhece antes, né? E esse limite de velocidade tá mudando toda hora e tal. Pois então, essa questão, você tá 1 hora 120, depois reduzir pra 50, depois vai pra 70. 30 e entra nessas ruas ali que tem que andar que 5 por hora. Mais rápido você descer e andando. Mas a prova prática tem margem pra erro, né? Que nem você falou nesse exemplo. Eu lembrei agora da prova prática quando eu fiz também. Né, peguei a faixa do meio. Aí o examinador perguntou, por quê? Por que você tá na faixa do meio? Tinha 3 faixas na estrada. Ok. Aí ele falou, por que você tá na faixa do meio? Eu falei, não, porque lá atrás parecia que tinha obra. Ele, não, mas não tem. Eu falei, não, tá bom. Aí já fui pra direita. Quer dizer que, né, que já é tecnicamente um erro, né, mas... Mas eu acho que realmente é a questão quando eles veem que você já sabe, já tem experiência, que você só tá fazendo a transferência. Outro olho, nesse caso, outro esquema que eles o cara só ficou sabendo no final da prova, porque foi a hora que a gente estacionou que o instrutor falou, porque você vai na prova prática, você vai com o seu professor de autoescola no banco do passageiro, ele é um carro adaptado, então ele tem freio, tem tudo, controle também. E o examinador vai atrás, né? E ele é um terceiro partido independente, né, teoricamente. E ele tá numa visão
privilegiada pra ver se tu tá tá de olhando trás, é por tudo. cima do ombro ou não. Ele tá Vê se vendo você- tudo e você não tá vendo ele. É, né? e aí tu olha no ajeitou o espelho, tu não vê ele. isso. Ele tá lá te examinando. E ele só descobriu no final. Só no final que a gente estacionou, foi num posto mas- de gasolina que saiu. É. Aí isso aí que ele descobriu que é um Schreibung. Ah, então tá bom. Mas assim... Vai, leva. Não, mas De acho que uma maneira na geral. arrancada ele já sabe, já se sabe, liga na hora. Ele vê cara, se tem a sabe segurança dirigir. já, sabe também a rotina, né? Simplesmente Sim, ligar cinto e fazer. Mas geralmente assim, é como funciona. Quem diz que você está preparado ou não pra prova é o instrutor, né? isso. É o instrutor. Então ele que vai dizer pra você se vai ou não vai. E aí que mora o perigo, né? Porque É. eu vi... Bom, pode falar aí. Não foi pra concordar mesmo, porque eu diria pra você manter um bom relacionamento com esse seu instrutor, tentar se entender com ele, porque no dia da prova vai ser ele que vai estar lá do seu lado. E que vai lhe e se ajudar. você titubear e ele achar que ele tem que pisar no freio, e se ele quiser te ferrar, ele vai pisar no freio e você vai bombar. E queira ou não queira, também é questão humana, né? Se ele vai com a tua cara, ele vai acabar conversando um pouco mais com o instrutor, tentar levar um pouco mais, deixar a atmosfera um pouco mais leve, facilitar tudo. Pois no geral, é. pra você, né? Teve Pois até um é. caso agora que eu lembrei, quando eu tava fazendo a prova, aqui a gente tem a freada de emergência, né? velho. Bom ponto. Bom, tinha esquecido. Então, também. alguém explica então pra audiência. Vai, Márcio, já tá mais tempo aqui. A frenagem de emergência, como é que ela funciona? Você tem que socar o pé no freio com toda a força até o ABS atuar. Basicamente assim. Sem dó do pneu. Sem dó. Sem dó do pneu, sem dó de Carro da autoescola objetos mesmo. soltos, sem dó de dos próprios passageiros, né? Mas tem que serem ter a confiança, né? acelerados. De primeiro fazer isso. Né? Então, porque é basicamente pra mostrar que você consegue frear o carro o mais rápido possível. Né? Pô, passa uma criança na frente do seu carro 5 metros. você Aquela vai ter situação que, você tá ali, uma criança atravessa a rua, cara. Nossa, você tem que dar uma freada com tudo, assim. E é engraçado na prova ele falar, agora a gente vai fazer a frenagem de emergência. Freia agora. Mais ou menos isso. mas E o que vai. aconteceu, que quando eles estavam falando sobre isso, eu entendi que quem falaria a hora de frear era o avaliador. Mas quem falou foi o instrutor. Foi, eu não lembro mais. Eu tive a mesma incerteza. E daí, aí na hora que ele falou stop, qualquer coisa assim, eu não tava esperando a voz do instrutor, eu tava esperando a voz do cara. E eu não freiei. Porra, Cara, acelerou. Aí eu continuei andando e tal, dele, o que aconteceu? Eu falei, não entendi, né? Eu achei que ele ia falar e tal. Dele, tá, vou fazer de novo. Eu fiz, freiei e pronto, sabe? Então foi uma situação que aconteceu comigo. Eu também não passei lisinho, não, nesse negócio aí. Mas um detalhezinho aqui a cuidar, eu acho que todo mundo tem, né? Mas eu realmente não entendi. Eu achei que o outro cara ia falar. Mas ela é importante por causa justamente de você quebrar essa barreira de frear de uma vez. Eu acho bom isso aí. Realmente fazer, né? E é a primeira vez que a gente, durante a aula prática ali, a gente fez, né? E tava chovendo e tal, tava meio úmido, assim. Daí, tipo, eu não dei a bombada na primeira, assim, como eu deveria. Ele falou, não, pode ir. Falei, tá bom. Mas era rápido, era tipo 40 por hora, 50 por hora, não lembro. Não era uma velocidade muito alta. Mas, queira ou não queira, quando você não tá acostumado, você tem que ter a confiança, né? Realmente tem que, como tu disse, quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira quando... E ir, nem fazer. Quando o instrutor me mostrou isso aí, nos treinos, e de novo, a aulinha prática, né? Que você não vai direto pra prova. O professor me falou, freia com tudo. Aí eu freiei com tudo, sem travar a roda, né? Sem ligar o ABS, né? Aí ele falou, não, vou te mostrar como é que faz. Aí ele foi lá e... Aí eu falei, ele vai falar, acelera aí. Aí ele meteu o pé no freio, eu falei... tá. Agora vai. Estamos usando freio, de verdade. Pois então essa é uma coisinha assim, nada, né? A gente pensa então, aqui. Mas eu diferença. mal lembrava, é bom que você lembrou dessa. Então, pra finalizar o episódio aí, o que aconteceu comigo quando eu fui retirar minha carteira alemã, eles acabaram ficando com a minha carteira brasileira, ou seja, não tenho mais minha carteira brasileira. Não é também um procedimento padrão, porque eu conversei com algumas pessoas e no meu caso eles ficaram com a minha retida, mas outras pessoas não ficaram. Eu gastei em torno de 900 euros, hoje em 2019, né? Se você está escutando esse programa no futuro, daqui a 10 anos, pode ser que esse valor seja outro. No total, eu gastei 900 euros, incluindo inscrição na autoescola, curso de primeiros socorros, testes, as provas práticas, teóricas e etc.
Pra mim não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu vejo bastante pessoas aí reclamando e tal, falando que fica meio desesperado, que é difícil e tal. Eu acho que, na verdade, tem que estudar para o teórico. Eu acho que a teórica é bem mais difícil do que a prática, porque são 1000 questões e tem toda a questão de idioma no meio e tal. Eu acho que é bem mais puxado a parte teórica do que a prática. Da parte prática ali, fazer as aulinhas, né? Tentar ser bem amiguinho do instrutor ali para pegar as dicas dele para você não bombar na prova, né? Que nem nosso amigo Martin, né? Eu bombei na teórica. Ah, na teórica? Ah, então tá certo. Na prática eu me entendi bem com o professor, né? Porque realmente tem que... vale a pena tu se dedicar um pouquinho ali pra não ter que ter esse gasto dobrado ali, Lógico, se né? bombar, Acontece. né? Você faz, Acontece. mas- Eu também, na teórica ali, eu errei 2 questões ali. E mais uma que eu errasse também não ia passar, né? Enfim. o negócio é realmente dar o gás, né? O negócio é dar o gás, né? No total eu levei ali mais ou menos uns 2 meses pra fazer tudo. Acho que foi até um tempo ok, assim. O pessoal leva um pouquinho mais. Isso é relativamente Mas rápido. eu me dediquei bastante ali. Me dediquei bastante pra fazer tudo aí. O prazo, que nem você falou, você fez bem rápido, porque já teve gente aí que eu tive até que... Era um colega de trabalho meu, eu tive que até que dar carona pra ele, porque venceu o prazo de 6 meses, desde estando na Alemanha. Sério? E o cara, ele dormiu com o prazo, né? Brasileiro. Então, Vamos fazer depois. Eu até entendo. aí foi aí até a prova teórica dele, a prática acontecer, eu tive que foi quase um mês aí de carona que eu tive que dar, porque não podia mais dirigir legalmente, né? Então, de novo, eu chamo atenção pra esse ponto. É importante. Terminou a mudança, já se precisar de carro pra Já vai chegar no atrás, trabalho, já corre. Em si é a questão realmente ir atrás o mais rápido possível, como o Martin já falou, estudar realmente, dar o gás pra não bombar. Se bombar acontece, lógico, mas pelo menos você tá tentando. Ir atrás o mais rápido possível, Não estudar, deixar estourar o prazo. não 6 estourar meses, o prazo né? e ficar tranquilo. Afinal de contas, você sabe dirigir, né? Você vai só passar, né? Só se adaptar aí. Só se adaptar. Então Como é isso, várias galera. outras Aquele abraço. Agradeço a presença de vocês aí. O podcast ficou bem divertido. Um pouco longo, vou dizer assim. Mas é isso, galera. Valeu, abraço! Obrigado, abraço. Obrigado, valeu.